Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu vou fazer uma recapitulação rápida com os Mani Segal, que é meu irmão. A gente gravou há quase 2 anos atrás um programa sobre o Águas Brasil. E há quase 2 anos atrás também, na mesma época, eu fiz um artigo que se chama Lições da Fazenda Bela, onde a gente discute as orientações dos sistemas agroflorestais, as distâncias de canteiro, e a gente pondera uma série de coisas nesse sentido. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que ele vem trabalhando em termos de consultoria, de restauração de áreas aqui no Distrito Federal, áreas que são muito importantes no sentido de recarregar a bacia do descoberto, algumas outras áreas que ele tem trabalhado que são de áreas de proteção de mananciais, de novo relacionada à água, e ele vem fazendo um trabalho que é de empoderamento de pessoas assentadas com os sistemas agroflorestais, vamos dizer assim, nesse objetivo múltiplo de trazer uma soberania alimentar para os assentados, fazer uma restauração de área e fazer uma restauração também dos lençóis freáticos que recarregam a cabeceira dessas bacias. A gente está no primeiro canteiro que foi feito aqui na Fazenda Bela há mais ou menos 5 anos atrás, e a gente vai tocar então desse jeito, passando pela importância da água, vamos conversar um pouquinho sobre manejo e vamos conversar um pouquinho sobre o que ele tem feito de consultoria, mais voltado para esse pessoal da agricultura familiar e principalmente assentados do MST. Mani, obrigado. Valeu. Eu preferia fazer com cerveja, mas a gente está fazendo com café hoje. Bom, vamos começar então, vamos fazer as lições da Fazenda Bela, né? A gente está num canteiro aqui, que tem 5 metros de distância entre uma linha de árvore e outra. A gente já voltou aqui com café e basicamente café, mamão, açafrão, gengibre, inhame. Mas nessa linha central que sombreou, café e jabuticaba. Café e jabuticaba, e tem umas sementinhas de mamão que eu botei para experimentação quando eu fiz o manejo aqui. Agora já cobriu tudo, tem que manejar de novo. Mas quando eu tinha aberto essa sessão aqui, eu vim com as mudinhas de mamões. Aqui deve estar com 6, 7 meses e não desenvolveu legal porque depois cobriu, né? Mas vamos revisitar então tudo que a gente fez, né? A gente começou com linhas de 5 metros. A ideia, sempre desde o começo, foi que a gente tivesse hortaliça também. Isso. E aí como é que foi essa experiência desse primeiro talhão aqui? Bom, a lição que fica é a importância da sucessão ecológica mesmo, né? Então a gente começou com os canteiros de 5 em 5 metros. Observamos que isso sombreava muito rápido e também começava a ter uma certa dificuldade para criar essas plantas de ciclo mais curto. E aí fizemos uma experiência ali na frente, que era de aumentar a distância entre os canteiros, para ver se a gente tinha mais luz, mais intensidade solar para produzir mais hortaliça por mais tempo. Começou com 5, passou para 8. Passou para 8 e agora está voltando para 5 ou 3. Sim, mas agora vamos falar então da harmonização, porque quando a gente começou com 5, tinha uma orientação basicamente leste-oeste, aumentamos para 8, orientação ainda leste-oeste. Ainda leste-oeste. Aí ali eu fiz uma experiência norte-sul para focar em frutífera, mantendo os canteiros de 5 em 5 ou 3 em 3 metros, dependendo de como tiver a topografia e o que tiver sendo colhido de verdura e tal. A gente vai avaliar isso, mas eu já estou querendo aproximar mais do que espaçar muito. Por quê? O aporte de matéria orgânica. Eu preciso muito de matéria orgânica o ano inteiro. Nas chuvas para não ter muito mato, na seca para não ter um solo exposto e seco. A degradação na chuva do material, né, ela é mais veloz, então a partir do momento que começa a chover, a matéria orgânica vai muito rápido, e aí a natureza é muito inteligente, ela também fornece para a gente muito mais rápido durante as chuvas. Então capim a gente faz 3, 4 cortes, 2 a 3 cortes na estação chuvosa, e aí dá para fazer um corte na estação seca ou 2 também, mas aí já não é com aquela mesma regeneração. E a questão do norte-sul lá foi um teste para ver assim, se fazia diferença mesmo harmonizar com o terreno em questão a geografia, ou se a insolação era o primordial. Naquela situação ali, indubitavelmente, eu preferi trabalhar com harmonização em curva de nível ou próximo da curva de nível, porque foi abaixo da nossa linha agroflorestal, ao lado do açude, e isso gerou um volume de água muito grande nos períodos da chuva.
que mesmo E com... nem é um lugar tão inclinado assim, né? Não é um lugar tão inclinado, mas ele tem uma certa baixadinha, assim, aquela proposta da linha-chave, só que em bem menor escala, né? Assim, não são vales, não chega a ter o Talveg, mas tem uma baixada, um relevozinho assim, que acaba acumulando um pouco de água e gerou uma mina. Não sei se porque a agrofloresta está acima e o açude ao lado, mas a água corria. E aí colocamos toco, fizemos vários manejos, o Juan inclusive fez o manejo de colocar o eucalipto que a gente precisou descer também para ter mais insolação e para acabar com aquela informação de senescência. A gente colocou os toquinhos, ficou bem alto, assim, a gente optou por tocos mais altos mesmo para ver se barrava melhor essa água. Só que realmente a água corria por cima. No canteiro não foi um problema Não chegou a causar erosão? Não chegou a causar erosão e nem lixiviamento. Você vê que a terra ficava onde ela deveria estar, a matéria orgânica também. Mas as plantas que ficaram muito encharcadas na raiz. Então eu tive algumas dificuldades por também não optar pelas as espécies mais propensas a esse clima aquático. Então folhagem, lógico que eu não colhi nenhuma. Plantamos para experimentar, mas logo que veio a chuva, rapidinho a gente perdeu muitas. Não todas, mas a gente perdeu muitas. Algumas coisas vieram melhor. Tem um lance que você faz aqui que eu acho que é muito legal, que é o seguinte: independente do que está, vamos dizer assim, em voga ou na moda, né? Você sempre tem um lance de parar um pouquinho e falar assim, não, eu quero testar no meu lugar, com a minha condição, inclusive uma condição de manejo, você está numa área muito grande, são basicamente 2 pessoas e alguns voluntários para ajudar, né? E você tem feito há alguns anos, deliberadamente, alguns experimentos que não acompanham, às vezes, o que está acontecendo, vamos dizer assim... Ou mesmo que eu faço como um processo de consultoria, né? Eu faço outra coisa para as pessoas, assim, já tenho outro foco. Porque então, mas, assim... eu acho que é o meu histórico, né? Eu venho da arquitetura, tive a vivência rural, mas muito mais por prazer, né? Questão bucólica na infância, andar de cavalo, mexer com boi, bicho, galinha e tal, etc. Montar em cabrito, né? Essas coisas assim. Mas eu não tinha ainda experiência de saber o que é a lida, né? De cultivo, de trabalho mesmo da área rural, quais são as necessidades, o que realmente pega. A questão é trabalhar no sol ou na sombra, mas como é que eu vou chegar para trabalhar nessa sombra? Então eu queria aprender tudo isso. Qual é o valor das coisas que a gente vai fazer no hortaliça, quanto de coisas que a gente consegue produzir, quais são os insumos realmente necessários para cada solo, quais são as plantas que realmente me atrapalham e eu preciso fazer um manejo intensivo, e quais são aquelas que a gente pode consorciar e deixar o mato crescer um pouquinho mais para aproveitar a florada, para trazer mais animais, mais insetos, uma fauna que vá fazer o controle biológico, que vá fazer a polinização. E muitas coisas a gente vai experimentando mesmo sem medo. Muita coisa dá errado e muita coisa dá certo. Mas todas aquelas coisas que dão errado a gente aprende e somatiza depois, fazendo o que deu certo com o aprendizado do que deu errado. E aí quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para fora, no caso dos assentamentos que a gente trabalhou aqui, Projeto Águas Brasil, depois o Mutirão Agroflorestal junto com o Igor e a Yumi continuaram dando andamento com outros projetos que vieram acontecendo depois, mas o empoderamento das pessoas, tanto quanto a soberania alimentar, quanto a qualificação da sua vida pela renda também, né? Então pessoas que antes viviam de bico ou viviam de pouco trabalho e não conseguiam tirar renda da própria terra e estavam ali no início de assentamento, então já tinha acontecido a ocupação, já estava rolando o assentamento, mas ainda não se tinha noção de como produzir suficiente para trazer uma qualidade de vida rápida, e esse projeto trouxe justamente isso. A gente conseguiu gerar renda para muitas famílias, eles conseguiram ter uma qualidade de vida, tanto pela alimentação, que melhorou muito, como para com as inter-relações. Então muitas coisas que eles precisam fazer, beneficiamento, mutirão, se encontra muito mais, tem uma relação boa de vários grupos, onde eles fazem o trabalho de beneficiamento de alimento, conhecimento, né, troca de conhecimento, e principalmente a renda associada à alimentação mesmo. Que esse foi o nosso maior impacto positivo, né? Mas vamos fazer, mas peraí, vamos voltar um pouquinho na questão do manejo, porque assim,
tanto aqui na Fazenda Bela quanto nos lugares que você trabalhou, você vem ensinando as pessoas, de um modo geral, a experimentar, que era o que a gente estava conversando antes, né? E a ser um pouquinho mais assim, observador do manejo e não ser compulsivo de um manejo impecável, vamos colocar assim, né? Porque a gente visitou algumas dessas propriedades e a gente vê que as pessoas começam, por exemplo, uma que foi característica foi do Gilberto, que tipo assim, ele era E roçava tudo, neurótico queimava o mato, né? neurótico do roçado, que a primeira vez que a gente foi lá era tudo solo exposto. 4 hectares na enxada, roçando direto. Pois deixando é, o solo e exposto. hoje ele tem uma paciência, eu acho que muito mais pela sua característica pessoal, como consultor, como agricultor, né? Enfim, seu histórico de vida peculiar, do que pelo movimento agroflorestal no geral, que assim, a gente tá caminhando um pouquinho essa coisa, assim, o pessoal fazendo as coisas muito meticulosas, né? E é válido, eu acho lindo também. Mas assim, às vezes no dia a dia, que eu estou querendo juntar essa questão do manejo, da observação e da qualidade de vida do agricultor. Porque às vezes no dia a dia, se você for ficar muito obcecado com um manejo muito impecável, você fica escravo do sistema. E você deixa de aprender algumas lições, né? De controle biológico, de alguma coisa que você acha que tem uma competição e não tem. Então, comenta um pouquinho pra gente, assim, alguns experimentos que você tem feito com a braquiara, com alguns outros lugares que você levou isso para os assentados também. Nos assentados a gente tentou não errar também, né? Porque a gente não tinha não dava. Pessoas que precisam e que vivem com sua renda curta todo mês, não tem condição de errar. Então a gente já sabia de algumas coisas, já trazia alguns carros-chefes baseado numa entrevista, né, que a gente fez, um relatório participativo, onde as pessoas falavam o que elas tinham pretensão, de onde elas vinham, o que elas gostariam de trabalhar. E aí a gente fazia um desenho de consórcio com carros-chefes, que é uma coisa que a gente não fez ainda. A gente tem muita experimentação, mas eu ainda quero ver o que realmente dá bem aqui. Então estou esperando as frutas produzirem para a gente investir com certeza e garantia. Algumas coisas a gente já está investindo, tipo abacate tem vários pés, Mas graviola aqui tem teve uma vários coisa pés. também, isso que eu ia falar agora, você botou muita graviola, botou muita coisa da família da fruta do conde. Tem biribá pra caramba. A gente fez os testes com figo, muita goiaba também. Estamos colocando agora bastante amora, moringa, chaia. Essas coisas que são mais certezas. Mas Mas aí- assim, dos produtos de carro-chefe, tipo, a galera queria muito plantar limão Tahiti ou lima da Pérsia, porque tinha um contato em algum lugar de algum restaurante que utilizava. Então a gente já fazia um desenho para garantir que na primeira safra ela já vai ter uma renda exorbitantemente maior do que ela estava acostumada a ter. Uhum. Porque tem os carros-chefes. Aqui a gente tem, de carro-chefe tem, né? Tem o café, tem a banana. Mas assim, de frutas a longo prazo a gente não manteve tanto essa linha. E até porque a gente cresceu de pouco em pouco pela condição que eu tenho aqui, que são 2, 3 pessoas trabalhando. Eu estava com pouco implemento, agora que eu consegui uma tobata, então deu para avançar mais na questão das hortas. O sistema de escoamento também auxiliou muito, porque deu muito mais segurança pra gente. A gente estava vendendo em feira na época que você veio, né? Entregando em restaurante. E hoje a gente está com o CSA, que é uma coisa que inclusive a gente também levou para os assentamentos, né? Tem vários CSAs em muitos assentamentos. Mas vamos fechar, mas vamos explorar um pouquinho essa questão dos assentamentos. O primeiro projeto, a gente, por exemplo, os que eu visitei, a maioria das pessoas tinham ocupado em torno de 1/3, a metade só da propriedade. Uma média de propriedades aqui, era um projeto que visava, de novo, reabastecer o lençol freático da cabeça da bacia do descoberto, né? Isso. Trazer a soberania alimentar para essas pessoas, uma segurança econômica e uma qualidade de vida. Quando a gente fez a primeira volta, tinha mais ou menos, talvez 2/3 do projeto implementado, e a maioria das pessoas tinha em torno de metade da área de cada propriedade implementada. Hoje já está quase tudo tomado, né? E como é que foi essa mudança para eles lá? Depois a gente vai gravar com eles lá, mas assim, só uma geral. Já aqui. mudou até o microclima, né? Com 2 anos de projeto, você anda pelo Canaã que era antigamente, ou pelo Garaziela e outros. Que são os assentamentos que tem são aqui. os assentamentos que a gente trabalhou ali no Agros Brasil e tem continuado o trabalho, né? Outros projetos que vão acontecer no grupo que iniciou junto com o Mutirão Agroflorestal. Eles continuaram trabalhando lá e tem vários outros projetos sendo implementados. Os próprios assentados, né? A própria galera do MST também é muito articulada, então eles conseguem muito projeto, faz, busca e arruma e dá jeito. E aí a qualidade de vida deles lá tem melhorado muito, assim. Em pouco tempo, eu acho.
Apesar, lógico, quem tá na pele sente mais, mas eu tenho certeza que para quem ficou acampado 8 anos, em 3 anos ter um salto de qualidade de vida é inegável que foi muito bom, né? E que não foi... Gente, tivemos um pequeno imprevisto que cortou aqui. O Osmani estava falando da questão do aumento da qualidade de vida, né? De segurança econômica, inclusive do pessoal que é assentado, o pessoal aqui do lado de 2 assentamentos que tem. Mas assim, visivelmente, pessoas que vinham de uma situação bem fragilizada de segurança alimentar, de segurança econômica, que hoje conseguiram já em 2 anos investir em comprar implementos, roçadeira de mão, tratorito, otobata, carro para fazer entrega, né? E pessoas que vinham de um histórico de muitos anos acampado. Então assim, um empoderamento maravilhoso. Mas esse projeto, ele teve um início com 3 valores, né? Seria a questão da segurança alimentar dessas pessoas, a questão da recuperação dos lençóis freáticos, da cabeceira da Bacia do Descoberto, que é uma das principais aqui do Distrito Federal, né? E a questão do reflorestamento. Então juntou, eu estou aqui de entrevistador, mas foi feito um reflorestamento com base na agrofloresta sucessional, que tem como consequência o aumento da qualidade de vida, da segurança alimentar e da segurança econômica dos assentados e a restauração dos lençóis freáticos. Agora, o que acontece dentro disso, que a gente estava conversando aqui quando cortou? As pessoas normalmente que trabalham com a métrica exclusiva do lucro, via de regra o agronegócio, quando você vai ao banco pedir um financiamento rural, a métrica é só o retorno de investimento. E o retorno de investimento, muitas vezes na produção de grão, dá retorno para o produtor, dá retorno para o banco, tem uma garantia do empréstimo, etc, etc. Mas não lida com as questões da água, não lida com as questões do solo exposto, da perda de biodiversidade, perda de solo superior, não lida com nada disso. O Osmani estava dizendo que a gente precisa encaminhar, ou a gente precisa de alguma forma informar os bancos, que a longo prazo, ter essa métrica exclusiva do lucro prejudica até o banco, porque esse agricultor, dependendo da escala dele, ele vai degradar uma área muito grande muito rápido. Então o que a gente precisa ter são métricas de como informar. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, ele está experimentando com algumas planilhas aqui na fazenda, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão assim, de como é que a gente poderia fazer isso. O Eduardo Jobim, que é um camarada que está aqui com a gente, tem trabalhado aqui e tem feito essas planilhas, ele é formado ele tem formado em economia e vai fazer um mestrado agora na Alemanha, e veio com essa ideia. Ele quer fazer uma forma de convencimento, de criação de crédito para com os bancos ou instituições, garantindo justamente o que a economia tem como essa economia quadradona, né, como princípio, que é o retorno financeiro. Aí tudo bem, se a gente conseguir já metrificar, quantificar o que a gente colhe, quanto a gente colhe, quanto a gente ganha, já é um fator que para se conseguir com relação aos bancos, apesar deles, mesmo a gente já apresentando isso, não é fácil, mas eu acho que quanto mais a água bate na pedra dura, uma hora vai furar, né? Então a gente tem que chegar nesse ponto. Uma das coisas que o Eduardo estava me explicando que ele quer fazer, que é interessante isso, né? É que a economia clássica, quando a gente tem a distribuição ambiental, vamos dizer assim, na linha de produção agrícola, né? Ela é chamada de externalidade, ou seja, ela não faz parte do cálculo. Quando a gente tem a destruição, por exemplo, do tecido social, da cultura das pessoas que vivem ali, ou desemprego no campo porque ficou tudo mecanizado, esse preço também não está ali. Então uma das coisas que ele está tentando fazer é desenvolver planilhas onde os custos sociais e ambientais eles estejam contabilizados, da mesma forma que a regeneração social e ambiental também esteja computada nos sistemas que são regenerativos. Porque a gente tem que perceber que a qualidade de vida ela não está, a gente já sabe, essa pandemia mostrou muito para muita gente que ainda não tinha percebido, mas que a qualidade de vida não está diretamente relacionada ao dinheiro. A gente precisa de muitas outras coisas, né? Carinho, afeto, lazer, entre outras coisas, relações boas e qualidade de vida com ar fresco, água pura,
solo abundante. Então, como que a gente consegue quantificar essas externalidades? E o que é o dinheiro tendo o impacto positivo do trabalho? O quanto vale o meu dinheiro? Às vezes eu posso ganhar, sei lá, 6 mil reais, mas minha qualidade de vida, com minha saúde, minha satisfação, vale muito mais que alguém que está andando de Ferrari por aí. Às vezes a pessoa ganha um salário magnata e não vive Entendeu? bem. Agora, então, como é que a gente quantifica isso? E aí, dentro desses tecidos sociais, como é que a gente quantifica o prejuízo da saúde pública quando as pessoas trabalham e se alimentam mal? Sim. Né? Trabalham com coisas que são prejudiciais e se alimentam de coisas que são prejudiciais. Sim. E quanto custa essa logística? Esses grandes latifundiários, eles pagam mesmo a conta para o banco ou é o Estado que depois cobra o buraco deles? Muitas vezes é perdão de dívida. Então de novo, né? Nem no financeiro é viável. Nem no financeiro é viável. É. Nem no que eles dizem ser tão eficientes, eles são realmente eficientes. E eles estão muito mais suscetíveis a intempéries do que o pequeno agricultor que produz uma diversidade de 20 a 30 itens dentro da sua horta. Quando cai um intempérie, ele perde 2. Sim. O agronegócio só tem 1. Sim. Ele perdeu tudo. Os dados da FAO, né, eu tenho isso em alguns artigos que eu escrevi. Os dados da FAO são de que o modelo de produção do agronegócio, para produzir 500 quilos de alimento por ano para cada pessoa que vive no planeta, assim, a média, claro que tem muita gente que passa fome e tem muita gente que desperdiça comida, mas a média é de 500 quilos de alimento por pessoa por ano. O modelo do agronegócio, para encontrar essa meta, para chegar nessa meta, ele perde por ano em torno de 10 a 20 toneladas de erosão de solo superior. E aí traz a gente um pouco para a questão da água, que eu queria falar. Em que sentido? Isso normalmente é feito... Não caindo na minha cabeça, tá bom. Isso normalmente é feito... esse processo de erosão é feito em função do solo exposto, um sistema de produção monocultural, né? E aí tem o empobrecimento do solo, a questão de todo o uso dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos. A não divisão de terra também, que é esdrúxula, né? Pois é, mas aí nesse caso, com a água que cai, o solo superior vai em erosão e junto com o solo superior vai em erosão uma água completamente contaminada, né? E aí eu queria trazer um pouquinho de volta aqui para a fazenda, que uma das lições que a gente teve nos últimos anos é que, apesar de a gente praticar uma agricultura estratificada, policultural, com solo coberto e todo um cuidado que a gente passou nos últimos 4 anos alguns sustos. Há 2, 3 anos atrás a gente passou uma seca muito severa, né? E aí nos 2 anos seguintes a gente teve um regime de chuva muito alto, mas com veranicos completamente imprevisíveis, que inviabilizaram a produção de vários produtos que a gente tem, assim, desde o milho até as hortaliças. Né? O que não é irrigado principalmente sofreu muito, porque é irrigado a gente... As questões de roça, né? O que é irrigado vai melhor, mas os de roça, milho, feijão, machixe, abóbora, né? Essas coisas, quando tem uns veranicos assim, às vezes sofre. E uma das coisas que a gente estava conversando também, né, é essa questão do mato, assim. O que eu tenho reparado? O manejo, ele tem os seus momentos, né? Estações, luas e porte das coisas. A gente estava limpando muito para cobrir, estava cobrindo, mas não estava mantendo a umidade como um todo, né? Então a gente viu que principalmente em algumas hortaliças, né, de ciclo ali de 120 a 180 dias, quando a gente trabalha junto com o mato, deixando algumas floradas específicas, só cortando com facão e cobrindo o solo e mantendo a raiz dela ali. E aí juntando a questão do manejo com a colheita, né? Exatamente, você já vai colhendo e manejando. Tipo assim, tô colhendo pimentão aqui, tem um mato aqui, eu já vou cortar esse mato aqui, já cubro aqui, vou cortar ele baixinho, mas daqui não 15 arranca, dias. Né? Aí eu vou colher esse pimentão aqui, semana que vem eu vou colher ele de novo. Daqui 15 dias, quando eu for colher, eu corto esse mato de novo. E assim vai. Sem fazer o arranque necessariamente com a raiz, né? E aí algumas espécies que às vezes nem assustam tanto as pessoas, como a tiririca, a trapoeraba, quando ela ainda está fraquinha. Esse eu já tenho mais receio, eu já arranco direto na raiz. Mas outros capins, a gente tem visto que o aporte dentro do canteiro, dentro do sistema, não só pelo aporte de matéria orgânica, mas pela função dele vivo. A fixação dos nutrientes enquanto ele faz em vida, as floradas, que ele atrai polinizador e controle biológico, né, espécies de controle biológico, a umidificação do espaço, a ocupação dos estratos, né? Aqui a gente roçou agora, essa semana retrasada. Ó, o capim já voltando, tá vendo como é que tava?
E aqui a gente roçou porque a gente sabe que com o início das chuvas vai vir os rebrotes de gengibre, de açafrão, de inhame que tem aqui nessa área e já está começando a apontar. Ó. Aqui mesmo a gente tem 5 rebrotes de gengibre ali já tem mais uns 4, 5. Já tá açafrão aqui no meio do café e da jabuticaba já tá vindo também. Aí a gente fez essa roçagem boa antes dessas bichinhas virem. Mas a gente tem trabalhado muito com o capim dentro mesmo dos canteiros para aumentar e melhorar o microclima, a evapotranspiração para essas árvores que estão vindo, não afetar tanto as micorrizas que estão sendo criadas ali embaixo. Mas é isso, o manejo tem que ser constante mesmo. Às vezes com esse tipo de manejo, se o cedo é muito mole, pode dar um susto, uma coisa cobrir a outra, mas ainda é muito menos maléfico uma toceira de berinjela ficar aqui encostada no mato, é muito menos maléfico do que o solo exposto. Ou do que eu ter que ficar readubando. E o sistema radicular dela desse jeito provavelmente também tem uma eficiência somada, que é de infiltração de água no solo, né? A esponja, né? A gente tem muito mais a esponja aqui. Você arranca uma toceira de capim, você vê a capacidade dela de armazenar água e micorriza também. E ter as colóides ali cheias de outros nutrientes, micro-organismos. O Ernest mesmo fala que ele é a fábrica de NPK. Não é o capim seco que é a fábrica de NPK. É o processo da criação do capim que é a fábrica de NPK. Sim. Ele vai fixando, né, o fósforo, o nitrogênio e o potássio ao longo da vida dele, com o corte, com o crescimento, com a perda de raiz quando você corta ele, a perda da matéria orgânica, o carbono que fica. Sim. Então é esse processo que é a fábrica de NPK. E a gente tem trabalhado mais assim. No início a gente não tinha esse conhecimento tanto. Tipo, começou a crescer o capim, arranca. Só que arranca e coloca no solo, né? Só que esse arrancar, durante 2 anos me deixou sem capim aqui nessas linhas. Agora que o capim está voltando no meio dessas linhas, eu não fiz plantio de mombaça, eu trabalho com os capins que já ficam aí mesmo, eu tento só criar ambiente para eles virem. Eu gosto muito de trabalhar com esses capins que são mais rústicos, para não ter que preparar mesmo o canteiro. Eu acho que eles vêm por si quando a gente toma esse cuidado. Tem um outro lance que você está fazendo. Eu vou passar um tempo aqui, gente, então eu vou fazer um específico de colheita e manejo, vou fazer um outro vídeo específico de poda, vou fazer alguns trabalhos. Mas a gente estava conversando que uma das coisas que ele fez recentemente foi fazer o lugar onde a gente anda estar coberto com braquiária ou a diversidade de capins que existe na área, né? E aí o manejo faz com o trator para limpar o canteiro, a gente caminha em cima do capim e corta esse capim para jogar para o canteiro, e se mostrou em alguns momentos mais eficiente do que ter as madeirinhas ou os troncos de bananeira cortados, né? Até porque como a gente fez a expansão pela CSA, então era muito importante que eu tivesse toda semana uma quantidade de item, principalmente folhosas, cenouras, beterraba, essas coisas, essas hortas, né, são muito fundamentais que a gente tenha o quanto antes. As frutas que eu estou colhendo aqui é limão, banana, mamão ainda, por enquanto, né, e café, mas café ainda não vai para CSA. Então, assim, eu ainda tenho uma certa deficiência por a questão de sucessão ecológica de frutas. Tem alguns abacates também, mas esse sistema ainda está crescendo o suficiente para abastecer 35 famílias, né? Então a nossa demanda maior é as hortaliças. Então lá embaixo eu atrasei um pouco a sucessão. Então a gente vem aberto muitos canteiros com hortaliça, não necessariamente jogando as frutas juntos com elas simultaneamente. Agora, por exemplo, na estação chuvosa eu já vou começar a botar as árvores nas linhas do jeito que tem que ser. Mas durante a estação seca todinha eu não me preocupei em botar árvore, porque a minha demanda era de hortaliça. Sim. E aí eu não tinha da onde tirar a árvore. Para que eu vou cortar uma madeira ou uma banana lá no outro canteiro para trazer para aquele lugar ali? Olha a demanda de energia que tem. Então foi muito mais fácil para a gente manter o capim ali dentro dos canteiros ou dentro do sistema, né? Porque não fica dentro do canteiro. Quando a gente preparava o canteiro, a gente tirava com o ancim e o garfo o máximo possível das raízes no canteiro. A gente não passava tobata na área geral. A gente só passa a área onde vai ficar o canteiro, e aqui a gente deixa o capim crescer naquele primeiro momento, com as mudinhas crescendo aqui, coberta de palha, com pelo menos um palmo de palha. Sim, em 2 meses essa palha já foi. E ele entra naquela função da roçadeira de mão, etc. Só vai cortando, botando pra cá, botando pra cá. Porque em 2 meses uma matéria orgânica assim, de um palmo já era.
Então quando eu vou começar a colher a berinjela, ou o pimentão, ou o repolho, ou a couve-flor, o brócolis... Via de regra, os que não tem muito problema são os de extrato alto, ficam um pouquinho mais longo, né? Isso, né? Ainda da placenta, né? Porque assim, se eu tenho um capim crescendo dentro do canteiro com alface é um prejuízo. Com a rúcula, talvez seja um prejuízo. Se eu faço o manejo deles aqui bem pertinho, não é prejuízo. E é muito bom para aquelas que vão vir depois, essas de ciclo, né, de 120 a 180 dias, eu ter esse capim aqui protegendo ela de espécies, né, de vento, de invasoras, de microclima. Então imagina um espaço onde aqui estaria seco, né, ou a matéria de carbono aqui onde eu piso, mas essa árvore aqui com a secura e o frio do nosso inverno e o início do calor e das chuvas do verão, vai estar aqui com a cabeça todinha para fora, sem ninguém protegendo o caule e as outras espécies que estão em volta aqui. Sim. Quando a gente tem uma barreira de capim, a gente traz as espécies de controle biológico, a gente traz as floradas e os polinizadores, por exemplo, o tomate, que a gente fez um teste aí, inclusive eu estou aguardando a resposta dos estudantes da UNB, mas eles perceberam que as floradas de picão, a florada do coentro, por exemplo, quando a gente não precisa colher tudo. Aí entra naquela troca, tem um certo sinal de senescência, mas traz uma série de vantagens para o controle biológico, polinizadores. É isso que o professor Pedro lá da UNB estava tentando me explicar. Essa questão de senescência, ela é específica de espécie para espécie também. O coentro não apresentou com o tomate a informação de senescência. Pelo contrário, ele melhorou a florada do tomate pela atração de polinizadores. Sim. Bom, gente, vou fazer de novo com os Mani sobre manejo, colheita, poda, né? Estou passando 6 meses aqui no Brasil. Vou passar por São Paulo, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia. E conto com o apoio de todos vocês. Na descrição do vídeo tem aí um link para a campanha de financiamento coletivo, onde vocês podem apoiar esse trabalho, para soltar cada vez mais entrevistas com as pessoas desses lugares onde eu vou. Eu vou na capacidade de educador e consultor, mas eu quero entrevistar as pessoas do lugar, né? Então, se vocês quiserem apoiar, faz todo aquele esquema. Dá uma curtida no canal, subscreve, compartilha, comenta, né? E aí também tem essa opção agora do financiamento coletivo para vocês participarem comigo dessa jornada de estar gravando com outras pessoas que, como os Mani, tem feito uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer no nosso tempo atual, que é transformar o nosso viver e a nossa produção de alimentos em regeneração dos lugares onde a gente habita e onde a gente produz nosso alimento. E das pessoas que trabalham com a gente. Perfeito. Que estão com a gente, né? Regeneração dessa galera também. Tá todo mundo precisando se regenerar. Aqui tem um mano velho, tem um mano novo. Valeu, mano novo. Obrigado, viu?